Boa noite a todos. Alegria muito grande de estar aqui mais uma vez. Já estive pela manhã e acho que anualmente eu tenho vindo aqui já há algum tempo e hoje eu estava com o Theo aqui e ele me mostrando o prédio, os desafios, e eu me lembrei que eu vim aqui quando era um terreno vazio ainda, acho que com o Caio Fábio, e a Betânia se reunia aqui perto, embaixo, assim, uma casa que era no fundo de um terreno. Depois eu estive aqui, tinha um balão, e aí eu olhei e vi esse templo, e vi esse prédio sendo erguido, e eu pude ser grato a Deus pela obra que essa igreja está realizando através de vocês, nessa presença evangélica aqui nesse lugar, nessa cidade, junto a essa comunidade e com desdobramentos muito importantes para o reino de Deus. Eu tive uma gratidão muito grande. Nós vamos agora ler a Bíblia, e é interessante que em algumas antigas tradições, isso na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa e também na Igreja Anglicana, antes de o culto começar, os oficiais da igreja, os pastores, os diáconos, eles entram no fundo em procissão. E algumas dessas igrejas, à frente vem alguém carregando um crucifixo assim alto, andando bem devagar. Daí vem os oficiais da igreja, e entre os oficiais da igreja vem um carregando a palavra assim, e bem andando bem devagar. E finalmente, quando ele pousa a palavra sobre o púlpito, ele beija a palavra. E em algumas dessas igrejas, o púlpito não fica aqui, fica uma palavra atravessada, assim, nada que interponha simbolicamente a nossa participação no culto, onde Deus está no altar. E o culto, então, E eu fico pensando assim nessa importância da palavra e nossa relação com ela. Um texto em Neemias diz que quando Neemias traz a palavra de Deus, traz a Torá e mostra para o povo caiu com o rosto em terra. E quando ele começa a falar, o povo começa a chorar. E eu fico pensando que nós, muitas vezes, estudamos tanto a Bíblia e ouvimos tanta música no rádio com versículos da Bíblia, e lemos tantos livros, vamos a congressos e tal, que acaba como que banalizando um pouco. E nós já não mais trememos diante da palavra, e muito menos caímos de joelhos quando ouvimos. A gente vai ficando como... ouve tanto, né, e que banalizamos um pouco. Mas eu sei que essa igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus, e esse é um momento especial, então, para nós acolhermos essa palavra no nosso coração e experimentarmos aquilo que ela pode realizar dentro de nós e como é que ela pode nos conduzir para mais perto do Senhor. Pai, nós agradecemos por esse momento, quando abrimos a Tua palavra, abrimos também o nosso coração a ela. Queremos, Senhor, Te ouvir a Tua voz para dentro das regiões mais íntimas, mais secretas da nossa alma, e sermos ali tocados pelo Teu Espírito Santo, de tal forma que possamos ser transformados, possamos experimentar uma metanoia, uma mudança dentro de nós, pequena, ainda que imperceptível, mas não queremos, Senhor, simplesmente ler a Sua palavra e sairmos iguais como entramos aqui. Por isso queremos acolher a Tua palavra no nosso coração, pedir que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos guie e nos dê a força para obedecê-la. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nós sabemos todos que estamos vivendo uma crise, e uma crise importante. É uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, mas é também uma grande crise de valores, né? Como o respeito, como a solidariedade, como a integridade, como a verdade. A gente abre o noticiário e vê tanta mentira, tanta safadeza, que a gente não... Eu até
estou parando de ver notícias porque acabam fazendo mal. E grande parte do que está acontecendo conosco é que a gente colocou muita esperança na economia, muita esperança na política, e aí alguém outro dia me disse assim, você não tem a sensação de que roubaram-nos a esperança? E eu fiquei assim, meio sem ação, disse assim, mas se roubaram é porque a gente colocou a esperança no lugar errado, porque essa esperança que a gente tem, se está no fundo do nosso coração, ninguém rouba. Nem a economia, nem a política, nem a ideologia. E a igreja foi se acomodando um pouco nessa situação, o sagrado foi sendo deslocado do centro, nós temos uma crise também no meio evangélico, essa busca da felicidade se tornou uma expressão da salvação, de se sentir bem, de olhar a possibilidade de participar de uma igreja que tenha propostas que nos deixem mais felizes, mais realizados. E a sociedade também foi perdendo seus valores básicos. O pecado se tornou uma categoria psicológica. Jesus Cristo não é tão necessário, ele é importante, mas ele foi deslocado do centro também. E devagar a gente foi entrando num evangelho que evita a confrontação, evita a exortação, um evangelho de satisfação, de alegria, de leveza, mas que evita palavras como renúncia, sacrifício, compromisso, evita palavras como arrependimento e correção de rota. E então a gente está vivendo tudo isso, essa crise que a gente vive é resultado desse deslocamento do sagrado e de Deus como centro da vida. Quando há uma crise em Israel, crise de invasão, crise política, crise econômica, os profetas chamam o povo de Deus ao arrependimento. E eles vão dizer, olha, Deus está julgando a sua casa, não é Brasília, não é... Deus está julgando o povo dele, porque o juízo de Deus começa na sua própria casa, essa é a lógica. E um desses livros que falam sobre isso é o livro de Jeremias. Eu gostaria de compartilhar 2 capítulos hoje com vocês, que Jeremias, ele é um profeta que ele é pré-exílio, o exílio ainda não aconteceu, está para acontecer. Há uma luta de 2 grandes potências, aí 600 anos mais ou menos antes de Cristo, que é a Babilônia e o Egito, 2 nações poderosas. A Babilônia, que tem o Código de Hammurabi, que tem os jardins suspensos, que construiu templos para vários deuses, é um centro cultural, arquitetônico, poderoso, culturalmente, economicamente e também em termos de guerra. E, por outro lado, o Egito também, igualmente poderoso, e eles estão em confronto, Israel está no meio, e é um momento em que a Babilônia avança e vai conquistar Jerusalém, e vai partir para cima do Egito, e ficou conhecido, então, esse episódio como o cativeiro da Babilônia. Durou 70 anos, Jeremias é um profeta que está prevendo o que vai acontecer, ele vê acontecer, ele está em Jerusalém quando Nabucodonosor invade e leva todos os príncipes, os artífices, os nobres, os cultos para a Babilônia para serem escravos, e ele está presente quando esse povo vai embora, ele escreve para esse povo. Depois a gente tem um profeta como Daniel, que está lá na Babilônia, é durante o exílio, e nós temos, por exemplo, Neemias, que é pós-exílio. Então, vamos ver quais são as orientações de Jeremias nesse momento em que ele sabe que está para acontecer essa invasão, e ela vai acontecer, e vamos ver quais são as advertências que ele faz depois que aconteceu essa invasão, e a gente pode imaginar o que isso significa. Você está na sua casa, você está vivendo a sua vida, e de repente vem uma nação estrangeira, pagã, cultuando vários deuses pagãos, invade na força das armas, começa a prender todo mundo, acorrenta e leva a elite
intelectual, a elite produtiva, lá para a Babilônia para ser escrava, deixa ali só algumas pessoas, os mais velhos, etc., as pessoas que não têm tanta importância, e mais tarde eles voltam outra vez, e dessa vez eles destroem o templo de Jerusalém, e aí fica pior ainda. E então é esse período do exílio que eu gostaria de relacionar como um momento de crise para o povo de Israel, dificuldades extremas, e também nós estamos, alguns, vivendo dificuldades extremas, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, os servidores, e eu tenho ouvido histórias comoventes da expressão dessa crise. Então, eu gostaria de ler esse texto. Essa vida desses que ficaram em Jerusalém destruída, e essa vida desses que foram para a Babilônia e serviram como escravos, é uma analogia para nós, principalmente o povo que está escravo na Babilônia, de que nós vivemos no exílio. Ainda não é o céu, nós somos peregrinos em direção ao céu. Então, nessa peregrinação, antes de chegar lá, nós vivemos crises, nós vivemos dificuldades, nós experimentamos sofrimento, dor, perda, mas nós prosseguimos. E como é que vive o exilado? Quais são os elementos e os recados proféticos das Escrituras para essa condição nossa? E, de fato, nós vivemos na Babilônia. Essa é a Babilônia. E nós somos estrangeiros e peregrinos, diz a palavra de Deus. Estamos aqui de passagem. A nossa pátria está nos céus, diz a palavra de Deus. Capítulo 7 de Jeremias. É sobre o rei Josias, 627 a.C. O texto diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama essa palavra. Essa palavra não é contra a Babilônia. Essa palavra vai ser dita para o povo de Deus, nesse momento. A gente fica, muitas vezes, desviando a nossa atenção daquilo que Deus quer dizer ao povo nessas condições, nessa situação. Ouvi a palavra de Deus, vós que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Olha essa palavra, quer dizer, o povo pagão, o povo ímpio, são os babilônicos que invadiram. Mas Deus vai se dirigir àqueles que adoram Deus em espírito e em verdade, aqueles que estão no templo. Daí, versículo 3 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Ou seja, ele vai profetizar e ele começa de cara dizendo: emendai, mudem, arrependam-se. O problema são vocês. Eu fico um pouco mexido com essa história, porque Jesus faz a mesma coisa. Jesus não foi lá profetizar contra os romanos, ele foi ao templo. E ele confronta o povo de Deus no templo. Ele confronta os sacerdotes no templo. Porque num momento como esse, um grande auto-engano que pode nos acometer é a gente começar a dizer assim: graças a Deus que nós não somos como aqueles políticos lá de Brasília. Nós estamos aqui na igreja, no culto, cultuando a Deus. Ou então dizer assim: graças a Deus nós não somos como os neopentecostais, com aquelas loucuras, Não, nós somos aqui sérios na doutrina, na palavra. Ou então, graças a Deus que nós não somos como Fernandinho Benamar, aquele pessoal que fez aquela chacina. Não, nós somos tão santos aqui, né? Ou ainda, graças a Deus, nós não somos como essas igrejas legalistas que exigem uma série de usos e costumes e tal. Nós não, nós somos antenados, nós somos cristãos. E devagar,
a gente começa a encarnar um certo espírito farisaico de uma autojustiça que fica cada vez mais longe da possibilidade de um arrependimento. Quando Jesus confronta os sacerdotes, ele diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz assim: não, mas como assim? Nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Jacó, etc. O jovem rico, que vem correndo atrás de Jesus e se ajoelha diante dele, diz: ó, bom mestre. Ele diz assim, Jesus diz assim: e você, por que você está me perguntando isso? O que você quer? Ele fala assim: não, você conhece os mandamentos? Conheço. Ele falou: não, eu conheço, eu obedeço os mandamentos desde pequeno. Daí Jesus vira para ele e fala assim: então tá, então vende tudo, dá para os pobres e você me segue. Daí ele saiu constrangido. Parecia, num primeiro momento, que ele estava muito interessado em Jesus, porque ele sai correndo e se ajoelha diante de Jesus. Mas quando Jesus o confronta, dizendo mais ou menos assim: bom, já que você está tão interessado, já que você é tão obediente, já que você é tão crente, então por que você não vende tudo? O mandamento é amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. E aí ele percebe que ele não ama tanto assim o próximo. A única vez que Jesus faz essa demanda é para o jovem rico. Mas eu temo que essa nossa vida religiosa comece a devagar abrir uma brecha no nosso coração para a gente achar que a gente é meio santo e que não peca mais. Olha, a gente sabe que a gente peca por pensamento, peca por palavras, peca por emoções e sentimentos, peca por ações concretas e peca por omissão. Não é? Lá em Tiago, capítulo 4, diz assim: aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Agora, o que aconteceu? Os fariseus tiraram os pensamentos, tiraram as emoções e os sentimentos, tiraram a omissão e ficaram só com as ações. Então eles falam assim: não, nós não fumamos, nós não bebemos, nós não batemos em ninguém, não matamos ninguém. Mas Jesus diz assim: mas o coração de vocês é como um sepulcro caiado. Bom, eu sempre fico preocupado em trazer uma mensagem como essa, porque isso tem que começar de mim, eu estou falando por mim, porque eu vejo essa possibilidade terrível de ter gente na igreja que vem e que está louvando e que tem uma agenda secreta de pecado no seu coração. É muito comum isso. Eu encontro até pastores, estão pregando e tal, estão fazendo, mas que à noite, quando ninguém sabe, ninguém vê, vão lá no computador e acessam sites que vão levá-los a pecar. Eu conheço gente séria e que são empreendedores, mas que sonegam o imposto de renda e estão na igreja. Assim, que tem uma aparência muito sorridente na igreja, mas que em casa é um caos. Isso é muito comum. A gente vê as famílias na igreja, e as famílias, você vê a esposa cordata, amável, você vê o marido gentil, por favor, por aqui, sorridente, abraçando todo mundo. As crianças tudo bem comportadinha. Segunda-feira o bicho pega. A mulher está deprimida, está amarga, está crítica, o marido está violento, está ameaçando, mas é só chegar na igreja assim com um passe de mágica, vira santo. Eu não sei como é que é a sua vida, eu sei como é a minha e como isso, eu preciso trabalhar essas coisas no meu coração. Eu sei que aqui tem pessoas que estão na igreja, são bons crentes, mas que estão brigadas com pessoas e que guardam um ressentimento, uma amargura. Nunca conseguiram perdoar. E vice-versa. Você causou mal a algumas pessoas que estão magoadas, profundamente magoadas com você, você também nunca foi pedir perdão. É assim.
A gente vai se acomodando achando que é santo, mas se a gente descer mais profundamente no nosso coração, descer mais profundamente na nossa alma, a gente vai ver que tem ainda um espaço muito grande para a gente crescer e nos tornarmos mais santos, mais parecidos com Jesus Cristo. Na realidade, a fé cristã diz respeito a um caminho que a gente faz desse homem caído, conforme é descrito em Romanos 1, em Efésios 2, sujeito às suas próprias paixões, separado de Deus, sujeito à perversidade, em direção à perfeita estatura e varonilidade de Jesus Cristo. O caminho da fé cristã é um caminho para nós nos assemelharmos a Jesus Cristo. Então, quando eu saio daqui, eu ando, eu olho para trás e falo assim, já andei muito, porque eu cresci, né, assim, como pessoa, mas quando eu olho para frente, o homem, como homem deveria ser em Jesus Cristo, daí eu falo, meu Deus, eu estou tão longe, tem misericórdia de mim. Mas se eu comparar, olhar para o lado e falar, puxa, aquele lá é crente há mais tempo do que eu, ainda está aí meio imaturo, eu não, eu já cresci. Mas quando a gente se compara a Ele, resta-nos cair dos joelhos e dizer, Senhor Jesus Cristo, tem compaixão de mim, pecador. Essa oração, Senhor Jesus Cristo, tem compaixão de mim, pecador, é a oração normativa da monástica e da mística na história da igreja, onde esses homens repetem essa oração várias vezes ao dia. Os homens mais santos não são aqueles que deixaram de pecar, mas são aqueles que sabem que são grandes pecadores e vivem quebrantados diante de Deus e dependentes da ação do Espírito Santo. Não se acomodam nessa luta contra o mal, contra o pecado, que insidiosamente assedia a nossa alma. Não, eles estão em luta, isso é um combate com os pensamentos, com as emoções, porque de fato a configuração da máquina é para pecar. Ninguém levanta assim de manhã e diz assim, hoje eu acordei, estou com uma enorme vontade de perdoar. Então eu espero que várias pessoas vão aparecer para me humilhar, para me ferir, para me brutalizar, que é para me poder exercer esse perdão. Não, você acorda e fala assim, hoje não acordei muito bem, o primeiro que passar na minha frente e olhar meio diferente já vai levar. Aí você encontra a tua mulher lá fazendo café, né? Já... Daí encontra os cachorros, chuta o cachorro. É um filho, chega no trabalho. É assim que nós funcionamos. É assim. Então é o seguinte, emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar no céu. Não confieis em palavras dizendo, templo do Senhor é este. Não. Versículo 8. Eis que vos confiais em palavras falsas que nada aproveitam. E aí, no versículo 4, templo do Senhor, a religião formal por si só não salva ninguém. O templo não salva. O que salva é o cotidiano, é o chão da vida, a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Como é que eu vivo essa realidade de fé que no templo ela é tão elegante, tão bonitinha, tão exposta? Como é que eu vivo isso? Versículo 5 diz assim, mas se deveras emendardes as vossas obras, se deveras praticardes a justiça com o seu próprio, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue de inocente nesse lugar, nem andardes após de outros deuses para o vosso próprio mal, então vos farei habitar. Assim a gente fala, não, mas nós não andamos atrás de outros deuses. Sim, nós andamos, porque outros deuses aqui são as potestades. Mamon é uma potestade. Como essa nossa ligação com o dinheiro, que nos leva a servir o dinheiro e não que ele nos sirva. E nos endividamos, ficamos preocupados com a nossa conta. A Babilônia é uma potestade. A Babilônia é esse mercado de consumo desenfreado, de supérfluos, de coisas que a gente vai comprando, que sem parar e renovando, que não, só para funcionar uma máquina que é insustentável e que só visa o lucro e que tem uma lógica perversa de excluir
algumas pessoas, como se a sociedade de consumo é um grande supermercado que barra o acesso a algumas pessoas que elas vão ficar de fora. Países inteiros, na África. Daí ela fala assim, que isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, depois vinde, vos pondes diante de mim nessa casa que chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, só para continuar fazendo essas abominações. A igreja evangélica vive esse drama. Hoje já virou crônica policial, né? Algumas delas. Fora o escândalo que se causa. E aí ele continua dizendo, versículo 11, será esta casa, que chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos nossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. É interessante, né, que são essas mesmas palavras que Jesus, quando chega no templo de Jerusalém, e vê o mercado da religião, a fé, em redor do templo. E ele sai derrubando as mesas, ele sai chicoteando os bois para ir embora, e ele diz isso, vocês fizeram da casa do meu pai um lugar de mercadoria, de salteadores. Todo esse comércio que existe em torno da religião, que movimenta milhões. Né? Eu falo isso com muito temor, mas esses pastores que enriquecem, essa questão do dinheiro que está misturado à pessoa física, à pessoa jurídica. E Jesus vai a esse lugar, e aqui Jeremias na mesma lógica, o que vocês estão fazendo? E aí fala no versículo 13, agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes. Jesus fala a mesma coisa, tende ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem. A palavra chega por um ouvido e sai pelo outro, e a gente fica atrás de novidades teológicas, atrás de novidades eclesiásticas, atrás de shows, atrás do glamour, da ostentação, do culto, distorcendo as Escrituras. Versículo 15, ele diz assim, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a prosperidade de Efraim. Essa é uma palavra dura contra o povo de Deus. Não é contra os pagãos, é contra o povo de Deus. E aí ele continua com outras coisas, e a gente pula agora, porque vai ter um intervalo aqui, a gente vai para o capítulo 29. Nesse intervalo, de fato, Israel é invadido, é saqueado, e a elite é levada para a Babilônia. Daí no versículo 29, ele retoma, antes ele falou antes do exílio, agora já tem um exílio. E o texto diz assim, são essas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado para a Babilônia. Saiu o rei Jeconias, a rainha-mãe, etc., os carpinteiros, e a carta foi enviada por intermédio de para a Babilônia, versículo 4, e dizia... Então, depois que o povo foi embora, ele escreve uma carta para esse pessoal que está no exílio, que está longe do templo, que está servindo como escravos. E aí ele fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei. Não
não foi os babilônicos. É juízo de Deus. É juízo de Deus. Não é Cunha, não é Temer, não é... É juízo de Deus. Eu deportei. E aí ele vai falar de uma série de recomendações que ele faz. A gente gostaria de ter um avivamento, que tem um caminho para isso. O avivamento começa com arrependimento, com contrição, com o povo chorando pelos seus pecados. Pecamos contra Ti, Senhor, pessoalmente como igreja. Daí ele fala assim, versículo 5: edificai casas e habitai nelas. Edificar casas são ações construtivas, mas são ações construtivas a longo prazo. Porque antes de você edificar uma casa, você tem que fazer um projeto, você tem que fazer um orçamento, você tem que verificar o solo para fazer as fundações. Daí você edifica essa casa, e essa casa, nesse processo, é uma obra que vai ficar para as próximas gerações. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de exílio, façam ações construtivas, façam ações que sejam processos e façam ações que vão permanecer como um legado para a próxima geração. Porque você vai morrer e a casa vai ficar lá. É interessante essa ideia. Não é a curto prazo, não é mágico, você tem que se envolver, tem que fazer projeto, tem que fazer orçamento, né? Daí você constrói, também é um processo, demora um tempo, e depois de construído, vai ficar para a próxima geração. Daí ele fala assim: plantai pomares e comei o seu fruto. Semeiem coisas boas. E novamente aqui é um processo. Uma semeadura é a longo prazo. Você não semeia para colher amanhã. Frutas você semeia e vai colher daqui a algum tempo. Colham, sim, mas para colher precisa semear. E quando você semeia, você não tem noção do que vai acontecer, porque o Senhor precisa mandar chuva. Você não sabe se a colheita vai ser boa ou ruim, mas não cesse de semear o bem. Semear a mensagem do Evangelho, sementes para a eternidade, não para agora. Se envolver com aquilo que é eterno, com aquilo que é de Deus. Daí diz assim: plantai pomares e comei o seu fruto. Sim, há um tempo de colher. E colher aquilo que está maduro, e desfrutar daquilo. Não é para guardar, é para colher, desfrutar e distribuir. Não tolher a vida, a alegria, a possibilidade da festa, da celebração. Aliás, tem uma grande festa em Israel, que é a festa da colheita, das primícias, onde eles colhiam e traziam como oferta ao Senhor as primícias da sua colheita. Versículo 6 diz assim: tomai esposa, gerai filhos, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para quem tenham filhos e filhas múltiplos, cuidem da família. Cuide da família nuclear, seus filhos. Perceba a possibilidade de ter netos. E a família está sob um ataque tremendo. Cuidem da família. A família nuclear, a família estendida, a família da fé, a família humana. Cultive essas relações de afeto, de respeito. E passem valores para os filhos, para os netos. Isso não só filhos e netos biológicos, mas filhos e netos também na fé, gerados pelo Espírito Santo através do nosso ministério. A gente pode perguntar, bom, e os solteiros? Salmos 68, versículo 6, diz que Deus fez o solitário morar em família. Interessante essa ideia. Famílias que acolhem pessoas sós, viúvas, solteiros, e tem essa relação com eles de família. É importante isso. Muitas vezes eu vou em igrejas e tem um grupo lá das viúvas, dos solteiros e dos separados, que é quase que um grupo estranho na igreja, que acaba não integrando.
Importante que nós, como famílias, abramos a nossa casa e o nosso coração para os solteiros, para as viúvas, para os solitários, para que eles experimentem momentos conosco de família. A igreja é uma família de famílias. A família acolhe os dois polos mais desprotegidos da sociedade: o neném, a criança e o idoso. Você precisa de cuidar da criança, precisa cuidar do idoso. E é no contexto da família que as crianças aprendem os valores fundamentais para a vida, como o respeito, falar a verdade, não pegar nada que é seu. Eu lembro várias coisas que eu aprendi na minha casa, do tipo, primeiro você faz o dever de casa, depois você vai brincar. Falou palavrão, vai lavar a boca com sabão lá. Ou então, uma vez a minha mãe olhou assim no meu estojo e falou assim: ué, de quem é essa caneta aqui? Um amigo me emprestou. Então, se fosse, eu vou devolver amanhã. Vai lá tomar a bênção do seu avô. Uma bênção. Eu falei: bênção, vô. Aprendi a falar obrigado. Se a família é desmantelada, não tem mais essa possibilidade, esse canal de formação dos valores. A escola não faz isso, é a família que faz isso. Aprendemos através do exemplo dos pais. Versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Procurar uma paz, porque uma casa dividida não vai prevalecer. Recentemente, com essa polarização ideológica no Brasil, criou uma cultura de ódio, de ruptura muito grande. Eu vi famílias se dividirem, principalmente na época da eleição. Eu vi igrejas se estranharem. Houve confrontos na rua. Procurem a paz, sejam agentes de paz. Onde tiver um clima de ódio, vocês podem ser ministros da reconciliação. Versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Israel: não vos engane vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem dê ouvidos a sonhadores, etc, etc. Uma necessidade tremenda de discernir a voz de Deus, porque são muitas vozes. Vozes de profetas nas igrejas que não são profetas, mas também de analistas na mídia, nas redes sociais, discussões assim que só acirram os ânimos. Não, ouçam a palavra de Deus, não fiquem ouvindo essas coisas, fiquem imobilizados por ela. E esse versículo 4 que me pega, o oráculo do Senhor: eu vos deportei. Ele é o Senhor da história, não é essa crise política que nos leva a sofrer e passar necessidades. É julgamento de Deus. Ele gerou essa crítica. E no versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-nos a trazer para esse lugar. Situação de completa insegurança, de penúria, de escravidão, e Deus assim: eu fiz isso e vai durar. Como assim? Juízo de Deus, para que esse povo se quebrante, para que esse povo volte à palavra. E Ele vai dizer o que Ele deseja de nós, assim, com uma simplicidade desconcertante. Versículo 12. Primeiro Ele fala assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Paz, prosperidade, tranquilidade. Sim, eu vou dar isso para vocês. Embora eu vos tenha deportado e esse juízo vai demorar, mas eu vou restaurar vocês, porque eu tenho pensamentos de bem. Daí ele fala assim, versículo 12, para terminar essa desconcertante simplicidade de Deus. Ele fala assim: então me invocareis e passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Orar como? Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Kyrie eleison, quebrantamento.
buscar o Senhor não na prática formal religiosa do templo, mas orar de todo o coração. Jesus fala assim: quando você orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta e derrama a tua alma. Porque o Pai que vê, não é que ouve, em secreto te recompensará. Orar numa possibilidade única que nos oferece o sacerdócio universal dos crentes, porque entrar na presença de Deus era só o sumo sacerdote uma vez por ano, mas no novo e vivo caminho do sangue de Cristo, cada um de nós pode entrar confiadamente no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, que está no nosso coração. Daí essa recomendação: quer orar? Fecha a porta do teu quarto, sai do público, sai da necessidade de agradar, sai dessa necessidade de ficar fazendo longas orações para impressionar os outros, e ora em secreto, ninguém sabe, ninguém vê, e o Pai vai recompensar você. Como é que você ora diante de alguém que sabe tudo, absolutamente tudo de você? A única possibilidade é uma oferta e uma consagração completa da sua vida nas mãos dele. Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu não tenho que te dizer como é que o Senhor tem que cuidar de mim. A minha vida está nas tuas mãos. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu quero oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo, agradável no teu altar. Eu não quero uma relação contigo interesseira, em que eu tenho que te brifar como é que você tem que cuidar de mim. Porque a gente só faz isso, só pede para Deus. Orações de quebrantamento, orações de consagração, quase não existem. Você vai numa reunião de oração, as pessoas perguntam quais são os pedidos. Ninguém pergunta quais são as confissões de pecado. Ou muito menos quais são as consagrações. Ou então, quais são as ações de graça. Aí a gente ora, e a gente pode orar como Davi, que nas suas crises ele fala: eu estive num tremendal de lama, eu estava como um pássaro no laço do passarinheiro, e vai contando toda a sua interioridade para Deus. Quando ele está deprimido, ele faz lamentos, quando ele está com raiva, ele faz salmos imprecatórios, e quando ele está contente, ele louva e adora o Senhor, de acordo com aquilo que está acontecendo com ele. E vai criando uma intimidade com Deus no quarto secreto. Invocar e orar, diz o texto, de todo o vosso coração. O coração é a paixão, é o desejo. É poder orar e dizer: Senhor, como a corça suspira pelas águas de descanso, assim a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como uma terra árida. Ou então o pardal encontrou ninho, andorinha para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Esse desfrute na presença do Senhor, lá no fundo do nosso coração, onde Ele habita. Esse deleite extraordinário, que quando nós realmente entramos no Santo dos Santos, desnudos, e nos entregamos a Ele, uma paz que excede todo o entendimento, que não dá para explicar, vai tomar conta do nosso coração. Uma alegria indizível, novamente, indizível não dá para contar, vai tomar conta do nosso coração, um contentamento, uma suficiência. E desse contentamento, dessa suficiência, eu posso servir a Deus, sem pedir nada para Ele, mas ao contrário, entregando para Ele tudo que eu tenho e a minha própria vida. Quando me buscar, veja, sereis achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Ele continua, aqui está mandando uma carta para esse povo que está longe do templo. Eles não tinham mais o templo para ir, onde tudo acontecia, ali tinha os sacerdotes, tinha o altar do sacrifício. E ele tira o foco dessa religião mais formal do templo, ele tira o foco da crise também, porque ele podia... O povo não é para orar para livrar do cativeiro da Babilônia, mas no cativeiro experimentar essa paz, esse caminho de Deus no nosso coração. E ao olhar para dentro e reconhecer o nosso pecado, ao olhar para dentro e reconhecer a nossa qualidade de fé,
A olhar para dentro e ver a maneira muitas vezes superficial como vivemos o discipulado, que demanda sacrifício, renúncia, serviço ao próximo, demanda simplicidade, demanda simplicidade. Serei achado por vocês e farei mudar a vossa sorte. E aí, no capítulo 30, para terminar, ele diz assim: não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo, em sossego, e não haverá quem o atemorize. É uma preparação para aquilo que Deus tem para nós como povo, mas que precisa passar por esse tempo de provação, do juízo, para que nós nos quebrantemos e nós realmente o procuremos de todo o coração e procuramos não com uma agenda de interesse nossa, mas para dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, faz aquilo que tu queres. Se tu queres humilhar, humilha. Se tu queres exaltar, exalta. Se tu queres tirar, tira. Se tu queres dar, dá. Se tu queres me ferir, fere. Se quiser me curar, cura. Faz como tu queres. Eu não tenho que dizer como é que o Senhor tem que cuidar de mim. O Senhor sabe, e minha vida está na tua mão. Eu vou receber aquilo que as circunstâncias vão trazer para mim, com alegria, sem perder a ternura e sempre de joelhos diante de ti, querendo uma vida mais santa e mais serva na obra do Senhor. Então, resumindo, a gente precisa perceber nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, a soberania e o juízo e a disciplina de Deus na história com relação ao seu povo. E eu ouso dizer que o problema do Brasil é o povo de Deus. E é com o povo de Deus que ele quer começar uma obra. É com o povo de Deus que ele quer realmente sacudir, levar-nos a um arrependimento e tornar a nossa vida santa. Ouvir a voz de Deus, não dos falsos profetas, não da mídia, não do senso comum, não dos analistas políticos, mas ouvir a voz de Deus para dentro do nosso coração. Há um chamado claro para nós, como povo de Deus, ao arrependimento, à mudança, à santidade. Agir construtivamente, trabalhar para colher a longo prazo, desfrutar do que está pronto. Conviver e edificar a família nuclear, a família estendida, a família da fé, a família humana, que demanda assim uma energia extraordinária, porque a família está sob um ataque muito grande. Orar e buscar a Deus de todo o coração. Arrependimento, oração, vida santa, é aquilo que Deus está nos chamando. Não orar para que a economia melhore, mas olhar para que nessa piora da economia a gente possa discernir que Deus está nos levando a uma provação para que nós voltemos a Ele e nos convertamos verdadeiramente. O Brasil precisa de um avivamento da igreja. E que ele possa começar nos nossos corações. Eu sou muito crente, eu sou um crente antigo, mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu ainda tenho muito que aprender, eu tenho ainda um caminho muito grande para purificar os desejos do meu coração. No jardim do Éden, Deus colocou o homem e a mulher como seres desejantes. E Ele colocou no coração do homem o desejo de Deus. Esse desejo de Deus foi corrompido. O desejo de ser com Deus se tornou em desejo de ser como Deus. Nós somos herdeiros desse desejo de poder, de controle, de ter a última palavra, de olhar os outros de cima, de dizer para Deus como é que Ele tem que fazer as coisas. Mas que nós possamos nos purificar de todos esses desejos impuros que estão no nosso coração, como o orgulho, a inveja, a ganância, a mentira, a ira,
para que todo o nosso desejo seja um desejo de ser com Deus e nos assemelharmos a Ele no caminho que nós fazemos neste exílio. Vamos abaixar as nossas cabeças. Sonde o seu coração e veja como é que você tem que orar agora a Ele. Aí no secreto, no silêncio. Ele que sabe tudo de você e conhece seu coração. Sonde todas essas agendas secretas que estão no nosso coração, que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém percebe. Situações de leniência com o pecado, situações de ressentimento, situações de mentiras. De pequenas desonestidades com dinheiro. Sonde seu coração. Senhor Jesus Cristo, tem compaixão de nós. Queremos ser luz e sal nesse momento de dificuldade que vivemos no Brasil. E por isso, Senhor, nós fazemos uma escolha ao Teu lado. Quebrantados, percebendo o custo do perdão dos nossos pecados. Queremos viver alinhados com a cruz e aos pés da cruz. Queremos renovar os nossos votos diante de Ti, de arrependimento, de fé, de confiança. Queremos mudar a forma como a gente age em algumas situações da nossa vida, como é que a gente pensa em algumas situações da nossa vida. Vem purificar, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas omissões. Restaura os vínculos, Senhor, na nossa família. Que haja paz, que haja amor, afeto, perdão nas famílias. Que nós sejamos atentos às oportunidades que Tu nos ofereces, Senhor, para levar a Tua palavra ao nosso redor, com os vizinhos, no trabalho, na escola. Não queremos nos omitir, Senhor. Mas nós sabemos que essa força do Espírito Santo estará conosco somente quando nós tivermos uma vida santa. Por isso nós colocamos, Senhor, a nossa vida no Teu altar, consagrando-nos a Ti, para uma vida santa, para que na força do Espírito Santo nós sejamos agentes da construção do Teu reino aqui na terra, aqui na Babilônia, e as nossas ações se projetem para fora desse templo e alcancem muitos, alcancem essa cidade, alcancem esse país. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.